palavra de Deus diz assim: e aconteceu que indo ele, Jesus, de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que vá me ajudar. E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, andas ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele sempre estava viajando, ele sempre estava evangelizando, mas Jesus encontrou uma família. Quando eu falo uma família, é porque não dá para falar de Maria e Marta, tem que falar de Lázaro também. Eles eram 3 irmãos, e que sempre que Jesus ia para algum lugar, para aquela região, ele sempre se hospedava na casa deles. Ele sempre parava na casa de Marta e Maria, aonde ele era bem acolhido, ele era bem cuidado, podemos dizer assim. Em parte, ele tinha Maria, que parava para ouvir a sua palavra. Prestava atenção em tudo que Jesus tinha para dizer, eu dizia para ela. Irmãos, eu fiquei lendo, eu fiquei meditando e pensando. Para mim nem precisava ele falar nada. O fato dele já estar na minha casa era maravilhoso. É maravilhoso. O fato de você poder ter Jesus na sua casa é maravilhoso. Mas a palavra de Deus, ela nos traz 2 assuntos, como já disse, que são 2 mulheres. Marta e Maria eram 2 irmãs que eram amigas de Jesus. Elas tinham um irmão chamado Lázaro que os hospedara Jesus em sua casa. Algumas vezes em que Jesus amava, aliás, em sua casa. De vez em quando. Jesus amava essa família, como eu já disse. Eu confesso para os irmãos que eu busquei, né? Juntamente com a minha secretária, né? Buscar referência sobre a vida de Maria e Marta. Eu encontrei, ou melhor, nós encontramos pouquíssimas referências, ou quase nada, né? Porque quando você fala de família, a primeira coisa que vem na sua mente: eu vou à casa da família X. Essa família geralmente é constituída por marido, esposa e filhos, e assim sucessivamente. A família de Maria, ela era constituída apenas por Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria moravam juntas em Betânia, um povoado perto de Jerusalém. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele às vezes passava por Betânia e visitava as irmãs. Lázaro visitava as irmãs. E Lázaro, elas eram mais que seguidoras de Jesus.
Eles eram amigos. Irmão, essa palavra, ela é muito forte. Que bom, que maravilhoso quando você tem um amigo que você de fato possa falar: você é meu amigo, você é minha amiga. E elas tiveram esse privilégio de serem considerados, eles tiveram o privilégio de serem considerados os amigos de Jesus. Mas quem é Marta? Quem é Maria? Sempre que Jesus chegava, a gente sabe que não foi uma vez só, né? Segundo aquilo que nós pudemos apurar, não foi uma vez só que Jesus esteve ali, porque fala que sempre que ele ia naquela direção, ele sempre passava para visitar, porque o amigo cuida, o amigo quer saber como está, o amigo quer ouvir, o amigo quer que você desabafa com ele. Eu fico imaginando Marta bastante preocupada com os seus afazeres domésticos, mas Maria estava preocupada em ouvir o mestre, em aprender e se fortificar na fé, porque ali ela estava diante da vida. Ali ela estava diante, ela já sabia que Jesus era o Salvador e que ele veio para resgatar. Eu quero ouvir, eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer. E é isso, irmãos, que muitas vezes falta nas nossas vidas. Nós andamos tão atarefadas, nós andamos tão preocupadas, que nós não temos muito tempo. Então é a pergunta que não quer calar: quem sou eu? Você é Marta ou você é Maria? Não precisa responder para mim. Você mesmo pensa, responda para você mesmo, e no final nós vamos ver quem ganhou mais com isso, né, Débora? Vamos ver quem ganha mais com isso. Então, como eu falei para os irmãos, para vocês, nós procuramos fazer um apanhado sobre a vida de ambas, porque é a parte chave nesta manhã, né? É Marta e Maria. Certo dia, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Enquanto Marta tratava de todo o cuidado dos hóspedes. Quando falo os hóspedes, é porque Jesus não estava só. Como a diaconisa Simone leu a leitura introdutória para o culto, diz que Jesus andava, além dos discípulos, mulheres, né, que o acompanhavam. Então nós sabemos que Marta teria que ser, até certo ponto, um pouquinho estressada mesmo. Vamos ser sincera. Porque hoje, quando eu quero ir à casa da Débora, fazer uma visita, quais são os meios que nós temos? São vários, né? São vários meios que nós temos para nos comunicar, para avisar que eu estou indo. No caso delas, elas não sabiam. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? Pode ser também que se elas fossem usar o WhatsApp, ela ia demorar muito para fazer o que deveria fazer, né? Mas enfim, ela tinha sempre essa preocupação de hospedar bem Jesus. Maria ficava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Marta ficou irritada com Maria e fez queixa. Ela queria a ajuda da irmã com o trabalho. Isso está em Lucas 10:39. E como nós lemos aqui, eu acredito que, porque realmente é uma coisa que incomoda. Fala que tem alguém que chega bastante gente, 15 pessoas, como talvez seja esse número que ela recebeu. Aí tem outras pessoas para conversar, para dar atenção ao hóspede. Você está na cozinha se matando, em casa se matando para poder preparar tudo. E a outra lá sentada, só conversando. Conversando e ouvindo. Jesus disse que ela escolheu a boa parte. Com certeza. Mas e aí?
e Marta. Marta, então, depois daquela situação que ela viu, ela chegou para Jesus e falou: para aí, Maria está aí o tempo todo te ouvindo e etc. Você não incomoda? Não fica preocupado? Eu estou lá fazendo todo o serviço sozinho. Não seria bom que você mandasse ela ir me ajudar? Irmãos, eu fico pensando com que suavidade Jesus falou para aquela mulher naquela hora. Marta, Marta, andas muito preocupada. Maria procurou a melhor parte. Você está preocupada com uma coisa que é perecível. Às vezes eu costumo falar o seguinte: serviço de casa, líder de casa. Se alguém pensa o contrário, que depois me corrija. Mas eu costumo falar que líder de casa, ela é todos os dias. Todos os dias. Se você procurar todos os dias serviço em casa, você vai achar. E Maria se estressou com aquela situação. Então ela disse: você não se importa que eu fico trabalhando, fazendo serviço só, enquanto que ela está aí, te ouvindo? Ele disse: Maria escolheu a melhor parte. Aleluia, Jesus, louvado seja o seu nome. E essa parte, Marta, que Maria escolheu, nunca lhe será tirada. Irmãos, mudando um pouquinho da nossa visão, ou daquilo que nós nos propomos a falar, eu gosto muito da mensagem que Jesus deu para a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana chegou junto ao poço de Jacó para pegar água, e que Jesus estava ali sentado esperando, porque os seus discípulos haviam ido comprar pão, e ele esperava, e aquela mulher apareceu para pedir água, para pegar água. Jesus pede a ela água. Ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? Os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus olhou para ela e disse: ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você a daria. Eu tenho mais para te dizer. Eu tenho uma água para te oferecer, que se você beber dessa água, nunca mais você terá que vir a esse poço para buscar. Porque a água que eu lhe dou fará em você um manancial que corre para a vida eterna. Então, irmãos, no momento, eu tenho certeza que Marta, ela não entendeu muito bem o que Maria estava fazendo. Mas era aquilo que Jesus havia dito já para a mulher samaritana. Ela havia já bebido dessa água, e essa água estava fluindo no seu ser, na sua vida. É o que pode acontecer conosco quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos prostramos aos pés do Mestre. Irmãos, nós estamos passando por uma situação dificílima no planeta. Mas nós temos uma confiança de que Deus está cuidando da gente. De que Deus está no controle de tudo. Nós não podemos nunca perdermos esse foco. Que um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador. E que essa água que Ele ofereceu para a mulher samaritana, e essa boa parte de que Maria escolheu, um dia nós também fizemos essa escolha. Mas nós ainda deixamos, melhor dizendo, muita coisa a desejar. Mas mesmo estando com Jesus, mesmo tendo aceitado Jesus, sim, mesmo tendo aceitado Jesus,
Um dia eu ouvi uma frase, aqui eu não sei se foi pelo pastor Rodolfo. Estou triste com vocês. Não gostei. Aonde ele falou que... A bronca vai ser lá fora. Onde ele falou que... Mesmo nós estando aos pés do Senhor, mesmo nós estando na igreja, nós temos dificuldade, nós temos problemas. Marta, ela era uma mulher extremamente preocupada. E ela deu algumas provas disso. Algumas provas disso, Marta deu para a gente pensar que ela era uma mulher preocupada, ansiosa, mas ela era uma líder, né? Você já pensou, qualquer instituição, ainda que seja de casa, se não tiver uma boa liderança, ela não anda, não funciona. E, além de tudo, Marta era muito positiva. Visto é que, eu não sei se eu teria coragem de chegar e falar isso para Jesus. Eu não sei. Você está tomando o tempo da moça. Manda ele me ajudar, que eu estou trabalhando demais. Eu não sei se eu teria. Você teria, Renato, coragem de chegar e falar isso para Jesus? Mas ela chegou e falou. Só que Jesus, ele não mudou a sua posição, né? Jesus não estava preocupado com o que elas tinham para oferecer. Ele queria lhe dar a oportunidade de aprender com ele. Maria escolheu bem, porque ela entendeu que as outras coisas podem esperar. Nada é mais importante do que estar na presença de Jesus. Irmãos, o nosso trabalho pode fluir, o dinheiro ele pode chegar, a riqueza ela pode chegar, os bens ela pode chegar, mas não tem nada na vida que preenche a nossa vida, a não ser a presença de Deus, a não ser o aprendizado com quem pode nos ensinar. Então, quando eu disse para os irmãos que Maria e Marta, a gente não encontrou assim definição para elas, ou posição que a gente pudesse falar. Elas eram de tal família, era casada com ciclano. Não, você não encontra isso. A única referência é que Marta e Maria, bem como seu irmão, moravam em Betânia, uma vila que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Declive oriental do Monte das Oliveiras, na estrada para Jericó. Mas Jesus fazia isso porque ele tinha uma bicicleta, né? Ele tinha uma moto, ele tinha um carro. 3 quilômetros não é tão perto assim. Mas Jesus procurava sempre visitar aquelas irmãs, aqueles irmãos. Ele sempre que passava por ali, ele levava uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. Eu não sei o que ele dizia, mas é como eu disse para os irmãos. Só o fato dele passar para nos visitar é maravilhoso. Irmãos, e quantas vezes Jesus passa para nos visitar, para estar conosco, e nós perdemos a oportunidade por estar atarefados demais com os nossos próprios interesses. Quantas vezes isso pode acontecer? Principalmente hoje, que cada vez as coisas vai ficando mais difíceis, cada vez as responsabilidades vai surgindo e a gente vai ficando perdido. Quantas vezes, irmãs, irmãos, amanhece o dia e eu não tenho tempo, porque o dever me chama e eu não posso fazer a minha devocional.
E eu não posso estudar a minha lição. E eu não posso orar com os meus filhos. Quantas vezes isso acontece conosco? Então, quem sou eu? Eu sou Maria ou eu sou Marta? Claro que Jesus valorizou muito também o que Marta fez. Porque foi para o bem dele. E como eu disse, numa empresa, seja ela qual for, se não tiver um administrador, não tem como fluir. Não tem. E Maria, ela demonstrou isso. Maria, eu acredito que ela era aquela mulher assim, bem, que chegava junto. Que gostava de ajudar, que gostava de fazer, que gostava de ser elogiada pelo que ela fez. Eu acredito. Não é, Simone? Eu fico olhando assim, quando eu estava dando a lição, eu pensei muito na Simone. Não que você seja Marta, que eu acho que você não é. Vamos ver, né? Mas assim, nós temos que ser dinâmicos, sim. Nós temos que ser dinâmicas, sim. Mas nós não podemos esquecer do principal na nossa vida. Nós não podemos esquecer de que temos um compromisso com Deus e que o Senhor muito alegra quando nós sabemos administrar esse tempo para que nenhum dos dois tenha prejuízo. Marta procurava agradar ao Senhor por meio dos seus próprios esforços. Maria ofereceu-lhes o melhor que tinha. Irmãs, cada uma de nós, principalmente nós, mulheres, eu não sei se eu diria sempre boa em certas situações, mas pelo menos a gente faz o possível. Marta se esforçou em mostrar o que ela era capaz de fazer. Talvez Maria não tivesse essa aptidão. Mas Jesus valorizou muito o que Marta fez. Mas ele disse que Maria havia procurado fazer a melhor parte que nunca lhe seria tirada. Nós precisamos, irmãos, nos atentarmos para isso, porque isso requer o nosso crescimento, o nosso andamento na obra, na causa do Mestre. Ele nos chamou para isso e cada um de nós temos a nossa responsabilidade. O que é para mim fazer, a Gisele não vai fazer. Eu posso ser útil num determinado setor, mas às vezes a Gisele é melhor em outro. Então, quando a Bíblia traz essa passagem para nós, de duas mulheres com atitudes diferentes, é para nos alertarmos sobre muitas coisas que às vezes deixamos de fazer, ou que nos acomodamos em certa situação e o tempo passa e nós ficamos sem fazer. São duas irmãs, duas atitudes diferentes. São duas irmãs com duas atitudes diferentes. Quem somos? Para que veio? O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha especialidade? É para nós refletirmos e procurar melhorar a cada dia.
O tempo que passamos com Jesus é sempre muito bem empregado. Precisamos organizar a vida de tal forma a aprender de Cristo. Seja que aprender de Cristo seja o mais importante para todos nós. Mas aí eu volto e penso: mas se eu ficar só por conta da igreja, como vai ficar a minha casa? A palavra de Deus disse assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas Maria estava edificando o que ali? O que Maria estava fazendo? Quem sabe, a Bíblia não relata, mas quem sabe Maria depois passava o que Jesus falou para ela, né, para Marta. Mas Marta era um pouquinho rebeldinha também, né? Ela não perdeu a ligação que ela tinha com Jesus. Ela não perdeu. Mas ela também não perdia a oportunidade de falar o que ela pensava. Nós vimos isso pela ocasião da morte de Lázaro. Já aproximando já o tempo do sacrifício de Jesus. Lázaro era chamado de meu amigo Lázaro. E Lázaro adoece. Elas enviam uma mensagem para Jesus: ó, o seu amigo está doente. Convidando para que Jesus fosse até lá. Isso é o que a gente faz como amigo da gente, né, Alexandre? Quando você tem muita confiança no amigo, você faz isso. Só que o tempo de Jesus não era o de Maria nem de Marta. Elas convidaram e Jesus não foi. Ele demorou ainda 4 dias para ir. Lázaro morre. Mas Jesus sabia por que ele estava fazendo. Por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele era a vida. Ele era a vida. E tudo aquilo era para a glória do seu nome e para o crescimento espiritual daquelas 2 mulheres e de quem estava ali, que presenciou tudo o que aconteceu. Quando avistaram Jesus, que estava vindo já uma distância meia longe, quem vai lá? Marta. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Maria ficou em casa, sendo consolada pelos discípulos, pelas pessoas que estavam ali. Jesus falou para Marta: ele não está morto. Ele vai viver. Ele vai ressuscitar. Eu creio. Irmãos, isso foi a parte chave da vida de Marta. Eu creio. Apesar de todas as restrições, de todas as dificuldades, ou quem sabe dos comentários sobre a vida de Marta, ela diz: eu creio. Isso é o essencial na nossa vida. Eu creio. Nós precisamos crer que tudo é capaz ao que crer no nome do Filho de Deus, do nosso irmão maior. Chama Maria. Aí vai Maria. Qual foi a atitude de Maria? Completamente diferente. Ela usou as mesmas palavras que Marta usou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí qual foi a atitude? Ela se dobrou. Ela caiu de joelhos, dobrado na frente do Senhor para dizer isso. Aí Jesus chamou Marta e disse para ela: aonde o puseste? Pusemos ali. Jesus chegou, uma enorme pedra. Ele disse para Maria: tira a pedra. E aí, irmãos? Será o que está faltando
na minha e na sua e nas nossas vidas? Será o que está faltando nas nossas vidas para que nós nos rendamos aos pés do Senhor? Porque nós não somos diferentes de Maria. Eu acho que eu sou Maria, não sei. E você, quem é? Não responda. Maria se dobrou aos pés do Senhor como sinônimo de humildade. E adorou o Senhor, mesmo diante, irmãos, da dor que elas tinham acabado de perder. O seu irmão mais querido era o seu único irmão. É muito difícil você orar, falar com Deus diante da adversidade. Você não sabe, Jesus disse que Ele ressuscitaria, mas eu não sei. Eu vou esperar. Como disse Marta, eu creio. Jesus levantou os olhos aos céus e disse para Deus: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouviu. Lázaro, vem para fora. Depois que a pedra foi retirada, talvez a pedra da incompreensão, a pedra da impaciência, a pedra da decepção, a pedra da dor. Porque, irmão, vocês podem ter certeza de uma coisa, mas muitas vezes nós estamos na igreja, nós oramos, nós cantamos, nós falamos com Deus, mas sempre existe algo dentro de nós. Porque eu costumo falar que o nosso coração, ele é uma caixa de surpresa. Então nós devemos ter a certeza de que o remidor de Israel, que o nosso Redentor, Ele é vivo. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Devemos dizer sempre, como disse a mulher samaritana: Senhor, me dá dessa água, para que eu não preciso mais vir aqui buscar. Irmãos, ela está aí, ela é de graça, você busca de graça, entre aspas, porque, né? Maria, ela foi uma pessoa muito presente na vida de Jesus. E nós vimos 3 episódios, que foi esse, que ela deixou tudo para ouvi-lo. O segundo foi esse, quando ela chegou e se prostrou, caiu aos pés de Jesus. Mesmo sabendo que seu irmão estava morto, mas que Jesus, se ele estava ali, ele foi para fazer algo. Então é isso que nós precisamos ter confiança e acreditar. E a terceira foi quando, por ocasião da ceia, que ela foi muito criticada por ela ter lavado os pés de Jesus e enxugado com seus cabelos. Então todas as atitudes que Maria teve são atitudes invejáveis para Terezinha. Invejáveis num bom sentido, porque inveja é pecado, viu, gente? Sendo uma inveja sadia, não tem problema. Por conta de Rodolfo, uma inveja santa. Então, podemos ser. Porque, irmãos, galgar posição diante de Deus é o dever de todos nós. E essa bênção está aí para ser dada a cada uma de nós. Uma coisa eu sei, e se nós discorrermos sobre o assunto, se você pesquisar, você vai ver que Marta, ela foi reconhecida pelo seu trabalho, ela foi reconhecida por tudo que fez, né? Eu não diria causar uma boa impressão, mas ela fez para recepcionar bem as pessoas que estavam chegando em sua casa. Eu gostaria de deixar aqui algo que eu vou estar lendo para vocês. Marta e Maria como
exemplo. O que eu posso fazer como Maria fez para que eu seja um exemplo? Vamos lá. Certamente podemos aprender muito com essas duas mulheres, Marta e Maria. Com Maria, aprendemos que o amor pela palavra de Deus é o que realmente importa em nossas vidas. E que quando temos essa única coisa que é necessária, o resultado não pode ser outro senão uma adoração verdadeira que derrama nossa alma perante o Senhor. Também quando lemos que Maria escolheu a boa parte, percebemos que a eleição divina não excluiu a responsabilidade humana, antes a incluiu. É por isso que o apóstolo João mais tarde escreveu que nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Por fim, com Marta. Com Marta aprendemos que até mesmo os bons seguidores de Cristo, algumas vezes, precisa ser corrigidos. Algumas pessoas enfatizam por demais a repreensão de Jesus sobre Marta, como se ela fosse uma incrédula, tratando como a sua irmã, ou disputando entre a sua irmã, ou diminuindo a sua irmã. Irmãos, todas as duas posições que nós lemos e falamos aqui, ela é essencial nas nossas vidas. Quem sou eu? Eu sou Marta ou eu sou Maria? Quem é você? Nós podemos ser as duas ao mesmo tempo. Basta que nós aprendamos a conciliar o nosso tempo. Não sei se os irmãos me entendem, mas é necessário, porque se nós formos uma coisa só, vai faltar na outra parte. Se não me falha a memória, acho que é Paulo, quando ele falou sobre a consagração da mulher, o que foi que Paulo exigiu que a mulher fosse? Boa dona de casa, boa esposa, que soubesse bem administrar a sua casa e educar os seus filhos. A Bíblia não traz relato que Marta tinha filhos, esposo ou outro tipo de obrigação. O caso de Marta era organizar tudo, deixar tudo bonitinho, para quando o hóspede chegasse, está tudo organizado. E mesmo assim, ela continuava trabalhando para que tudo corresse bem. Eu tenho certeza que aqui, ou mesmo aqueles que estão nos ouvindo, aquelas irmãs que estão nos ouvindo, jamais você vai dizer, eu sou Maria. Ai, que bom. Que bom, né, Rodolfo? Se nós pudéssemos ser só Maria. Mas como eu disse, nós podemos ser as duas, porque uma não anda sem a outra. A parte de Marta tem que ser feita. Nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus, buscando dele força, sabedoria, inteligência, para que possamos caminhar, que possamos produzir como mulheres na obra do Senhor. Mas também as pessoas que estão à nossa volta precisam de nós. Que Deus, irmãos, na sua infinita graça, Ele possa nos abençoar. Ele possa nos fortalecer. E que nós possamos dizer sempre, a minha vida é do Mestre. Amém?